Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Amém. Deus é maravilhoso, né? Eu me recordo quando nós começamos há um ano atrás o trabalho aqui. Tivemos aqui a oportunidade na terça-feira de abrir o culto de oração. E nós oramos no microfone, irmãos. Era 40 minutos de oração no microfone. Depois louvamos, foi bênção. Estavam Pedro, Tiago e João, mas Deus estava aqui, né? Porque Jesus fala, onde tivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estaria. E a Shirley me convidou, falou, traz uma breve palavra. Eu falei, amém, vamos trazer uma breve palavra. E orando a Deus, eu falei, falar o quê? É um culto de oração. E eu falei, eu vou falar sobre oração. E o maior exemplo de oração que eu tenho na Bíblia é Jesus. Jesus é o maior exemplo que nós temos. Paulo orou, João orava, Tiago orava. Os homens da Bíblia oravam, eram homens fervorosos. Porém, eu me pego a Jesus. Todas as vezes que eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo Jesus falando sobre oração, eu vejo algo magnífico. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos Lucas capítulo 3. Glória ao nome do Senhor. Lucas capítulo 3, versículo 21, irmãos. Todos acharam? Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Estou lendo na NVI, tá? E quando ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Amém? E todas as vezes que eu olho para esse texto, nós vamos ver esse mesmo texto em Mateus e em Marcos. Mateus e Marcos também vai falar. Ó, Marcos capítulo 1, versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio a Nazaré da Galileia e foi batizado por João, no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Mateus também vai falar a mesma coisa. Os 3 evangelistas estão falando da oração, daquilo que aconteceu com Jesus. E nós vivemos num tempo onde a oração é algo fundamental. Eu mesmo, vindo de casa para cá, né? Ainda eu falei com a Shirley, estava nos trocando. E tem um rapaz que eu acho que ele é meio perturbado, onde a gente mora, perto de casa. Ele anda no meio da rua, se você passa com o carro, ele xinga as pessoas. E ele é um camarada alto, forte, que nem o pastor aqui, ó, o irmão Roberto. E eu saindo cedo para ir trabalhar, ele andando bem no meio da rua, não tinha carro nenhum. Falei, Jesus, lá vem aquele perturbado, né? O nosso natural, automaticamente, é querer revidar. Mas quando nós oramos, nós entendemos que é Jesus que opera através do Espírito Santo em nossa vida. Aonde você para e você olha e fala, não compensa, não vale a pena. Jesus é mais na minha vida. E Satanás não vai ter poder sobre a minha vida. Porque quando nós oramos, ainda que seja uma breve oração, o nosso coração se acalma, a nossa mente clareia e você entende que aquela situação é o inimigo que coloca. Ou usa alguém para colocar na nossa frente. E eu falei, não compensa. Jesus é mais. Glória a Deus. Vamos continuar caminhando, né? E orando. Só que quando eu olho aqui para esse texto, eu vejo que Jesus orou e o céu se abriu, irmão. A Bíblia está falando que o céu se abriu, porque a oração
tem esse poder sim, para que o céu possa se abrir. Às vezes nós queremos ouvir a oração de alguém, nós queremos receber oração, mas a Bíblia está falando que Jesus orou e o céu se abriu. Porque quando nós temos que tomar decisões, quando nós temos que ter algum objetivo na vida, nós temos que orar. Você quer ver o céu aberto sobre a tua casa, sobre a tua vida? Ore, meu irmão. Continue orando, continue buscando. Mas parece que o céu não abriu, irmão, parece que está tudo... Mas continue orando. A oração não muda Deus, mas pode mover a mão dele. A oração não transforma, mas ela pode acalentar a tua alma. Números capítulo 27, havia uma sentença dada aonde as filhas de Zelofiate não tinham direito à herança. Elas falaram: consulta a Deus para mim. Consulta a Deus, Moisés. Moisés, consulta a Deus. Minha filha, a lei já foi dada, já está fechada, vocês não têm direito. Consulta a Deus. E o consultar ali era orar a Deus, conversar com Deus. E quando Moisés consultou a Deus, a resposta veio: Moisés, quebra a lei. Quebra a lei e insire as filhas de Zelofiate na herança. E às vezes a gente não quer orar. Jesus nos deu o maior ensinamento. Quando você quer falar com o teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta. Mas como é difícil a gente fazer isso, hein, irmãos? Aqui para nós, como é difícil. Muitos têm essa dificuldade de entrar no quarto, fechar a porta e começar a orar. Alguns conseguem fazer isso, mas muitas pessoas não conseguem. A casa bagunça, o filho, a sogra, o cachorro. A pessoa fala: não, aqui não dá para me orar. Eu passei por uma dificuldade na minha vida, eu orava no banheiro da empresa. Acho que eu já até falei para os irmãos, o lugar que eu tinha para orar era no banheiro, irmão. Eu ia lá no banheiro, fechava a porta, dobrava meu joelho e ali eu orava. Tinha gente que ia lá na porta e batia lá: está passando mal aí? Faz 40 minutos que você está dentro desse banheiro. Falei: não estou passando mal não, irmão, está tudo bem, graças a Deus. E Deus usava a boca até daqueles que são ímpios para falar comigo, porque a oração, ela move Deus, ela move a mão de Deus, irmãos. E o texto continua nos falando que quando ele orou, o que aconteceu? O céu se abriu e automaticamente veio uma voz do céu: este é meu filho amado. Deus confirmando. E ali as pessoas ouviram aquilo, viram aquilo, presenciaram aquilo. Irmãos, devia ser uma cena espetaculosa, de o céu abrir, uma voz vir, o Espírito Santo descer como uma pomba sobre Jesus. Todos que estavam ali viram, porque está registrado. Nós já tivemos no monte, eu não sei se alguns irmãos já foram ao monte, mas tivemos experiências tremendas no monte, irmão. Não que o monte seja um lugar mais santo do que a igreja ou do que a sua casa, mas Deus move, Deus pode fazer com que aqui nesse momento, nós orando, algo sobrenatural venha acontecer. Eu lembro de um testemunho, inclusive eu ouvi na rádio com o pastor César, eu esqueci o nome do pastor, ele é aqui de Pirituba, ele não andava e não falava, irmãos. Ele foi ao culto, pediu para o pai era macumbeiro, ele pediu para que o pai levasse, o pai não levou, pediu para que o irmão levasse, o irmão levou ele. E os irmãos, numa escola bíblica, num domingo pela manhã, ele ouviu essa palavra: se creres, verá a glória de Deus. Se creres. E esse rapaz, esse homem, ele ficou com aquela palavra na cabeça a semana inteira. E domingo que vem vocês voltem. Ele foi embora para a casa dele e ficou: se creres, verá a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. E muitas das vezes a gente não está crendo, a gente não está orando. Nós estamos aqui orando, graças a Deus por nós que aqui estamos, orando pelo aqueles que aqui a gente ama, por aqueles que necessitam. Quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão no hospital, quantas pessoas estão precisando de oração, e é o nosso dever orar.
Mostrar para Deus, falar: Senhor, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. E nós oramos porque nós queremos que o Senhor entre com a providência. Ou que o Senhor simplesmente mande a tua graça, dizendo: a tua graça me basta. E esse homem voltou, passou a semana inteira: se creres, verá a glória do Senhor. E ninguém queria levar ele, irmãos, porque ele andava de cadeira de roda e não falava. E ele foi. Resumindo, ele acabou indo. E continuou ali sentado. Terminou a escola bíblica. Os irmãos, o pastor falou: feche os olhos, vamos orar. E começaram a orar. E aquele irmão falando: se creres, verás a glória de Deus. Isso é o testemunho dele, viu? Ele fala que ele sentiu a língua queimar, como você estivesse tomando algo quente. E como ele nunca tinha falado, a palavra que saiu foi assim: Jesus. E a perna dele esquentou, irmãos. E ele levantou da cadeira. Os irmãos com os olhos fechados, orando, não viram nada. Ele simplesmente levantou e começou a andar dentro da igreja, só com aquela palavra: se creres, verás a glória de Deus. E ele começou a andar. Quando os irmãos abriram os olhos, foi um choro só, em pranto. Porque o homem entrou paralítico, entrou sem poder falar, e começou a falar, e começou a andar. Saíram na rua, todo mundo conhecia onde ele morava, que a igreja era na rua. O bairro foi ver, irmão. O irmão dele estava jogando bola no campo, falou: teu irmão está andando e falando. Porque quando nós oramos, quando nós cremos, o poder de Deus transforma, muda. Quando nós oramos, irmãos, o céu se abre. Quando nós oramos, nós vemos a mão de Deus agindo em nossa vida, em nossa casa. A mão de Deus transforma, muda. E nós vemos aqui, nesse texto, nós vemos que a mão de Deus operou. Eles viram o céu se abrindo. E eu sempre, quando eu estou passando por dificuldade, eu falo: Senhor, move tua mão. Move tua mão sobre essa situação. Eu não tenho como fazer. Eu não tenho como mudar essa situação, mas o Senhor pode. E o Senhor tem o poder para mudar. O Senhor tem o poder para transformar. O Senhor tem o poder para renovar. Renova, muda, transforma. E eu entendi isso. Tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado. Teologicamente, muitas pessoas falam: Jesus era 100% homem e 100% Deus. Eu não quero colocar números, mas como homem, Jesus orou. E o céu se abriu. Como homem, ele andou nessa terra, ele teve fome, sede, mas Jesus operou milagre. Como homem, Jesus dormiu num barco, mas como Deus, ele andou sobre as águas. E o Espírito Santo fortalecia ele. E interessante que logo depois desse fato, o Espírito Santo conduz ele para o deserto. Mateus capítulo 4, nós vamos ver, ele é conduzido para o deserto. E a primeira palavra que Satanás fala: mas se tu és filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pão. Sempre que nós temos uma vitória, o inimigo, ele vem para nos afrontar. Ele vem para nos afrontar. Por isso que a oração é algo que nos dá força e alimento para que nós possamos caminhar, andar com Ele. E eu queria marcar aqui alguns pontos. É até que horas? 5 minutos? Jesus amado. Então vamos lá. A irmã Kátia pregou domingo passado, não, retrasado, né? Jesus orou para tomar uma decisão. Ela falou sobre a decisão. Tinha mais apóstolos ali, mais pessoas a qual Jesus pudesse escolher, e ele escolheu 12. Ele orou.
Mas ele, como Deus, podia falar, não, você, eu conheço você, você não, conheço você também, você não. Ele orou. Ele mostrou que ele era dependente de uma oração para tomar uma decisão. E a gente é ávido tomar a decisão primeiro e depois orar, né? Primeiro você vai lá, toma a decisão, faz, aí você fala, agora eu vou orar. Nossa, não deu certo. Isso é a natureza nossa, né? Sempre colocando a carroça na frente dos burros, né? Não é. Jesus ora para tomar uma decisão antes de escolher os 12, antes de ter o ministério. Pastor, Moisés orou 7 anos, pastor, para que se concretizasse e realizasse a genuína hoje onde nós estamos. A Shirley orou 7, 8 anos, os irmãos sabem. Nós temos que orar. Eu não sei o tempo que vai levar, mas a oração é algo importante, é algo que alimenta. Os apóstolos falaram, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, ao ministério da palavra. Oração primeiro, depois vinha o ministério da palavra. A oração, eu vou pregar, então você ora, irmão, e Deus vai te dar a palavra. Você ora, irmão, e o céu vai abrir. Você ora e você toma decisão. Você ora e você anda com Deus. Você ora e você vê o céu aberto. Você ora e você vê a transformação daquele que você precisa. Então Jesus orou para tomar decisão. Jesus orou por aqueles que ainda iam crer nele. Eu, você, né? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas Jesus orou por mim, Jesus orou por você, e hoje nós somos aqueles que cremos no Jesus, sem ter mesmo visto ele, ou andado com ele, mas nós vivemos pela fé. Jesus orou por mim e por você, irmão. E quem sou eu para não orar? Ah, Jesus, muda essa nação, muda este povo, transforma Osasco, transforma minha casa, Jesus. Não cesse de orar, não cesse de orar. Jesus também falou, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Vendiam, faziam negócio no templo. Jesus, certa feita, pegou uma zorraga, entrou lá, falou, espera aí que eu vou mostrar para esse povo, a minha casa será chamada casa de oração. Você é casa de Deus, você pertence a Deus. Jesus orou por você, hoje você é milagre, porque um dia alguém orou por você. Pastor Moisés sempre fala, minha mãe orava por mim, orava pelos meus. A oração transforma, irmão. A oração muda. A oração move o coração. Eu sempre falo para o Senhor, eu queria orar mais. Eu queria ter mais dedicação à oração. Mas a gente ora 5 minutos, parece que não vem mais palavras na boca, né? Mas a gente tem que pegar o hábito. Isso é um ministério. Começar a orar, você ora hoje 5 minutos, amanhã você ora 10, depois 15, depois 20, 30, e quando você vai ver, é como ir na academia. Na academia você não vai lá levantar um peso de 100 quilos, você começa com 5, com 10, com 20, de repente você vai, estou ficando bom nisso. A mesma coisa a oração. A oração é nós falarmos com Deus, é ter comunhão com Deus, é relacionamento com Deus, é uma forma de você falar, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo, fala ao meu coração, me conforta, mostra o que eu preciso fazer. Jesus também orou para se fortalecer, Lucas 22, 44, orava mais intensamente. Jesus orava mais para se fortalecer. O maior ensinamento que nós temos é Jesus. Ele nos mostra que nós precisamos orar para tomar decisões, orar para se fortalecer, orar por aqueles que ainda não estão aqui na igreja. E orar sem cessar, irmãos. Não é que nós vamos andar aí orando na rua a todo tempo, falando, mas você pode orar com a sua mente. Você pode orar, eu posso estar com a boca fechada e orando, com os olhos abertos e orando. Porque Jesus nos mostra que nós precisamos exercer esse ministério de oração. E graças a Deus que nós estamos aqui, cada dia mais pessoas, cada dia
um número crescendo. Às vezes a oração começa com 2, ou sozinho, de repente pessoas vão chegando, se achegando. Quando você vai ver, a casa está cheia. Contagia. Você fala, eu preciso de oração. Eu sei onde é o lugar onde tem oração. Lá na Genuína de Osasco. Eu vou lá orar. Eu vou lá quebrantar. Às vezes você não consegue falar. Oração também é lágrimas. Oração também, irmãos, é ficar em silêncio. Às vezes você não fala uma palavra, mas Deus está vendo o seu pensamento. Deus é onipotente, onisciente. Ele sabe o que você está pensando. Às vezes você fala, eu vou orar hoje, e não consegue orar, e só chora, e chora, e chora, e chora. E tem um louvor antigo que fala, quem chora para Deus tem resposta. Às vezes precisamos chorar mais, às vezes precisamos orar mais, buscar mais, né? Tem uns que oram alto, outros que não falam nada, mas está em oração. Permanece em oração, busque a cada vez mais. Amém? Em nome de Jesus. Eu não tenho mais tempo. A Shirley já está assim, ó. Para mim, entendeu? Então eu não tenho mais tempo, irmãos. Glória a Deus, soberano e eterno Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor nos mostra que quando o Senhor orou, o céu se abriu, Pai. Às vezes, Pai, o céu parece que está fechado sobre nossa vida. Mas o Senhor nos dá uma lição que quando nós oramos, o céu se abre, Pai. O Senhor nos mostra que há uma escada, Pai, aonde pode ter anjos subindo e descendo. Deus, que essa noite, Senhor, cada um que aqui está presente, Pai, possa ser um instrumento de oração em Tuas mãos, Senhor. Nos ensina a orar, nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, porque o Senhor orou por nós. O Senhor nos ensina que cada dia precisamos tomar decisões, e nas decisões nós temos que orar, porque o Senhor é o Deus que dá a resposta. O Senhor é o Deus que muda e transforma, Pai. Quantas mães, quantos pais estão no hospital orando pelo seu filho, ou por alguma enfermidade, Senhor. Pai, quem somos nós para dar ordem para o Senhor, Pai? Mas o Senhor é aquele que tem a mão poderosa, o Senhor é aquele que tem a mão, Senhor, que pode ir aonde o médico não pode, o Senhor é aquele que visita o coração, Senhor, as medulas, Senhor, o Senhor vai na divisa da alma, Senhor. Deus poderoso, que essa noite, Pai, o Teu nome venha a ser glorificado em nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por esta igreja, por este culto de oração, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem fortalecido pessoas para estar aqui orando, buscando a Tua presença. Nós não sabemos a necessidade, mas o Senhor conhece a cada um que aqui está. O Senhor sabe, Pai, o mistério que cada um precisa, Senhor. Que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa fortalecê-los. É o que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.